Hey you Myrmidons, welcome back to another video here in your channel. Já que é pra falar em inglês, pros caras ficar puto, vamos falar em inglês também. Mas é isso aí. Salve Myrmidões, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver na thumbnail, como de praxe, vocês já sabem o tema do vídeo, que é uma coisa, cara, que eu vou fazer hoje no freestyle aqui, sem roteiro mesmo, para trocar uma ideia com vocês, porque o que acontece, né? A gente começou muito a falar sobre recuperação, volume recuperativo, fadiga do sistema nervoso central e etc. a partir mais ou menos de 2020. A gente veio trazendo essas ideias, a geração mais nova que se preocupa em se atualizar, diferente da maior parte dos mais antigos, é, se interessou nesses assuntos, estudou eles, só que, né, assim como teve o meu papo lá com o Enzo Plaster no podcast nosso, que eu sou host lá no Monster, teve um processo de radicalização do pessoal mais novo e algumas coisas elas foram extrapoladas e exageradas e algumas regras foram construídas que não são necessariamente dessa forma, beleza? Claro que existem determinados cenários que o mais ótimo para progressão e recuperação pode ser que seja um pouco dentro dessas regras de frequência, quantidade de treinos na semana, mas tudo precisa ser avaliado individualmente, ok? Então, que acon- eu uso bastante esse termo, né? Que acontece. Uma das coisas assim que o pessoal. Vamos por partes, né? Porque eu quero abordar duas coisas aqui. Primeiro, treinar 6 vezes na semana, ok? E segundo, treinar 5 vezes na semana, só que sem o day off entre esses 5 treinos. E o pessoal ele radicalizou de um nível de se preocupar tanto com essa questão de recuperação que simplesmente cagaram a regra de que essas duas coisas são impossíveis de serem feitas. Só que, gente, a musculação não começou há 5 anos atrás, quando esses assuntos se popularizaram e quando as academias aqui no Brasil deixaram de ser um bando de vagal que fazia feriados prolongados à torto e à direito e não abria de final de semana, e se tornaram empresas de verdade devido à mágica do livre comércio, à demanda de pessoas querendo treinar mais vezes na semana, e aí vieram as redes começando a flexibilizar os horários delas e tudo mais. O que eu tô querendo dizer com isso? Cara, há mais de 10 anos atrás, todo mundo treinava, às vezes 5 dias seguidos, porque de final de semana a academia se abria no sábado até 1 ou 2 da tarde e domingo nem abria. E depois, quando, por exemplo, vieram as redes de baixo custo, muitas pessoas treinavam 6 dias seguidos na semana. Eu, inclusive, construí o meu físico de bodybuilder treinando 6 vezes na semana por uma boa parte da minha carreira, fazendo o famoso ABC 2 vezes, que hoje em dia a gente chama de PPL, né? Então, claro que também tem alguns detalhes. Beleza, todo mundo treinava dessa forma, mas as pessoas faziam monitoramento de progressão de carga, repetições, peso, né, progredir todo o treino e tal, que é uma coisa que demanda uma recuperação maior, né, igual o Meller fala, tudo afunila no low, porque em determinado momento da sua vida, quando você começa a fazer tudo isso bonitinho, você acaba tendo que diminuir as suas séries. Tá, isso é um ponto de vista que eu concordo, que eu não posso falar que é mentira, isso de fato acontecia. Porém, depois também, quando eu aprendi a fazer esse controle e monitoramento de progressão de carga, eu continuei também treinando 6 vezes na semana, ou então, às vezes, por necessidade, treinando 5 dias seguidos na semana.
E hoje em dia, 2026, né, então assim, na verdade já há muito tempo, eu tenho diversos clientes de consultoria que fazem divisões de treino e organizações de treino que na cabeças extremistas são impossíveis de serem feitas se a pessoa progredir carga. Só que os meus clientes, eles progridem carga, eles têm um manualzinho bonitinho de como fazer as microprogressões. Primeiro bate o teto de repetições que eu prescrevi na faixa de repetições que eu quero que ele trabalhe. Depois que ele fazer todas as séries em cima desse teto de repetições, com o controle, deixando uma ou duas na reserva, vai lá, faz uma microprogressão de peso, 2,5 kg, etc. E assim por diante. E eu trabalho adicionando camadas de volume. Então, a pessoa, vamos colocar um exemplo aqui que eu utilizo muito para emagrecimento, porque para mim é uma divisão de treino muito eficiente para isso, porque os treinos de membros inferiores, eles são os treinos que a gente consegue ter um maior gasto calórico. Então chegou um cara, e assim, eu tenho vários casos, é que eu não vou ficar abrindo, porque eu acho que isso interfere na privacidade da pessoa, né? Então, não quero ficar aqui abrindo a plataforma, mostrando a tela do computador e tudo mais, porque vai ter o nome inteiro do cara ali, eu vou ter que editar para poder tampar, e vocês sabem que eu não tenho saco disso. Mas chega um cara que tá sem treinar, né? Porque muitas vezes quando o cara chega no nível de obesidade, ele tá sem treinar ou tá recém começando a treinar. E daí o cara, ou por causa do professor da academia que vai passar um bro split padrão para ele, né? Um ABCDE, 5 treinos na semana. Ou porque o cara, pelo fato de ser meu cliente, automaticamente ele já é uma pessoa interessada em treinamento, ele acaba tendo um treino que segue essas regrinhas pré-determinadas que estão no Instagram e no TikTok, e vem com um treino de 5 vezes na semana, né? Um PPL, upper lower, alguma coisa assim. E eu vou lá e coloco o cara para fazer um upper lower 3 vezes na semana, ou seja, AB, 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 upper lower, upper lower, upper lower. Por consequência, ele vai treinar de segunda a sábado, só com domingo de descanso. Então aqui, meu Deus, Biso, você está indo contra as regras da fisiologia estabelecidas pela seita do low volume extremista. E eu sempre coloco low volume extremista para deixar bem claro que eu não estou me referindo ao pessoal que é a geração que veio logo depois da minha, com as mesmas ideias de programação de treino, progressão de carga, escolha de exercícios, um treino inteligente, com volume um pouco mais reduzido. Eu estou falando do pessoal que fala absurdos como 4 séries na semana já é o suficiente para você ter máxima hipertrofia, e 8 séries, que é aquele número mágico, ninguém se recupera mais do que isso. Então eu coloco o cara para fazer esse upper lower 3 vezes aí, e o cara progride. Simples assim. E não é um, não são dois, não são três, são dezenas, dezenas. Eu tenho mais de 300, quase 400 clientes ativos na consultoria, e em todos esses anos, puta, incontável número de pessoas que já passaram pelo meu trabalho. E eu não só eu ensino a pessoa a fazer a progressão de carga muito bem feitinha, como no feedback semana que eu trabalho com feedbacks semanais, eu peço detalhadamente todas as informações em relação à recuperação, dores, progressão de carga e etc. A única coisa que eu não me preocupo em saber é o quanto de peso, né, em absoluto ele está levantando em cada exercício, porque isso é irrelevante, né, já que força é individual. E só abrindo parênteses aqui que eu já estava quase esquecendo, já que eu já descrevi a maneira como eu trabalho, se você quer esse tipo de acompanhamento, um acompanhamento que vai te colocar para fazer treinos, que às vezes você acha que você nem consegue fazer, mas por causa da maneira como eu organizo, por causa da maneira como eu entendo cada feedback que você me dá semanalmente, eu vou te colocar para você treinar no seu máximo de performance e ter o máximo de resultados, alinhado com uma dieta de planejamento, de protocolo, etc., que vai te encaminhar para a sua direção que você quer chegar,
clica aqui no último link da descrição, me chama no WhatsApp, vem para minha consultoria. E pessoal, não esqueçam de fortalecer aqui o seu Aquiles, o- o- porque tem que pagar as contas, né, dos mirmidões. Então, cupom BISO na Soldiers, cupom BISO na Coliseu Equipamentos, cupom BISO na Retrovise Bodywear, roupas old school, anos 80, 90, sem a frescuraiada do old school brasileiro. E na farmácia Barbosão Manipulação também, melhor farmácia de manipulação que já está comigo há mais de 10 anos nessa parceria e nunca pisou na bola com os meus clientes de consultoria. Dito isso, trabalho com feedbacks semanais, eu sei exatamente como o cara está progredindo ou não, e eu trabalho adicionando camadas de volume. Então, o que, que é isso? Então, beleza, o cara, esse cenário aqui eu acho que é o mais interessante para eu descrever para vocês, porque é o cenário mais extremo, né? Então, se você entender o que eu estou falando aqui dentro desse cenário, você vai perceber que você, que é um cara, um jovem que treina bem, já está com um ritmo de treino de alguns meses, ou 2 anos, 1 ano, etc., e tem se prendido a essas regras, e você está aqui no meu canal e vendo que, nossa, realmente o Biso abriu a minha mente, fez eu perceber que o volume de treino não é um negócio tão, né, meu corpo não é de porcelana, eu queria aumentar o meu volume de treino, mas tá complicado colocar dentro dessa divisão que eu estou fazendo de 4 dias da semana e tal. Você vai conseguir ver o que eu estou falando aqui e pensar, pô, se esse cenário, esse cara aí consegue, eu também consigo, né? Então, nesse cenário, o cara chega, ele entra na minha consultoria obeso, eu quero acumular o máximo de gasto calórico possível. Muitas vezes o cara, devido ao sobrepeso, tem dois fatores aí. Primeiro que ele não tem um cardiovascular tão bom, então colocar o cara para fazer muito cardio é foda. Na verdade são três, né? Fazer muito cardio é chato pra um caralho, então se eu colocar ele para fazer muito cardio, ele não vai ter adesão. E o terceiro ponto é o impacto, né? O cara tem um sobrepeso, se ficar fazendo um movimento repetitivo ali na esteira e tudo mais, não é tão interessante. Então, não só pelo fato de que eu quero que, enquanto o cara está perdendo peso, ele construa massa muscular, eu quero gastar o máximo de calorias possível dentro da sala de musculação para o cardio ser só um extra que vai ajudar ali em adaptações cardiometabólicas e também por uma questão de queima de gordura extra ali, né? Um gasto calórico além da musculação. E daí eu coloco o cara para fazer esse AB, né? O upper lower com 6 treinos da semana. E eu pego e coloco ele para fazer uma média de 8 a 12 séries por grupamento muscular, né? Começo ali num baixo para médio volume, só que eu não paro aí, né? Conforme o cara vai me dando feedback, né? Então demora ali umas primeiras 3 semanas para ele se adaptar ao treino, achar a carga em todos os exercícios, tá executando tudo bonitinho, etc. Eu vou lá e adiciono uma camadinha de volume, igual eu expliquei para vocês como eu faço no meu vídeo de como achar o seu volume ideal, né? Coloco um back-off, né? E vou colocando uma camadinha de volume. Daí o cara segue treinando por mais algumas semanas, vou acompanhando o feedback dele, porque é semanal. Eu normalmente não fico mudando detalhes do treino todas as semanas, né? Eu só vou acompanhando, eu vou mexendo em outras variáveis. E o cara continua falando que está se recuperando, né? Então o que acontece? O repeated bolt effect está acontecendo. Ele está treinando o corpo dele para tolerar volume de maneira gradual, está ganhando força, está melhorando a capacidade recuperativa dele e a performance no treino dele. E daí eu vou lá e adiciono outra camada de volume, e assim por diante. E muitas vezes eu chego num cenário, o cara treinando essas 6 vezes na semana, que o cara tá fazendo 16, 20 ou até um pouco mais sério para o grupamento muscular. E o feedback, cara, ele é semanal, ele não mente. O cara tá falando que tá progredindo, tá progredindo. Às vezes ele vai falar que não tá progredindo tão rápido quanto antes. Ele tá sofrendo para tirar uma ou outra repetição extra, os pesos pararam de subir numa certa velocidade, mas é o que eu falei no meu vídeo sobre recuperação, que também tá aqui no canal. E não esqueçam que toda vez que eu falo de um vídeo que tá aqui no canal, eu não vou colocar o card no vídeo porque eu tenho preguiça, mas é até bom que vocês assistem esse vídeo aqui até o final, daí vocês clicam no meu canal e vão lá e procuram, porque nem tem tantos vídeos assim ainda, vocês conseguem achar, né?
E o cara continua progredindo. Então, o que acontece? Nossa, eu realmente uso muito esse termo, né, "que acontece", por que será? De onde veio isso? Não sei. O cara, ele tem a capacidade de ir treinando essa recuperação e ir progredindo, e daí ele tá numa frequência alta, treinando com muitos dias na semana, que para muita gente isso é impossível, e progredindo carga. E é daí, mano, é a mágica, entre aspas, né, o cara tá queimando gordura numa velocidade muito interessante, uma consistência de perda de peso de 300 a 800 gramas por semana, que eu acho extremamente factível de não ser extremista ao ponto de prejudicar a massa muscular, e o físico do cara vai melhorando. Então, né, o processo de vencer a obesidade, que por natureza já é difícil, porque se o cara ele tá com 130 quilos, ele perdeu 30 quilos e ele tem 1,70 m e poucos, 1,80 m de altura, ele vai sair de um cara que é obeso para um cara que é gordo, né, visualmente falando. Então, é um processo que demanda resiliência, né? Porque ele vai ter que seguir remando ainda mais, mesmo já tendo perdido 30 quilos, para ele chegar num físico onde ele se olha no espelho e pensa: "Poxa, emagreci de fato". Então, você tem que usar todos os recursos que estão à sua disposição e você não pode ficar preso a coisas engessadas, porque falaram na internet, sem uma fundamentação realmente científica, né. Porque se a gente pega a ciência, o que a gente sabe é a questão do volume total semanal. Se está dentro do recuperável, está dentro do recuperável. Pronto, acabou, não tem discussão. Não importa se é um upper lower com 6 treinos na semana, se é um full body com 5 treinos na semana, ou se você treina as PPL upper lower em 5 dias seguidos ou PPL em 6 dias seguidos. Não importa, tá dentro do volume recuperável, tá dentro do volume recuperável, pronto, acabou. É isso que a ciência demonstra. E como eu já falei aqui diversas vezes, o volume recuperável é treinável. Daí, claro, vai vir o gênio com o argumento: "É, se fosse assim a gente aumentava o volume infinitamente". Cara, é treinável, mas tem um teto, óbvio, né, assim como qualquer outra capacidade física de qualquer outro esporte. Eh eu posso, hoje em dia que eu voltei a jogar futebol, me dedicar absurdamente para me tornar um dos melhores das peladas que eu vou jogar. Mas eu tenho um teto de talento, né, de propriocepção física, de predisposição neuromuscular, de, coordenação e tudo mais, que não importa quanto eu me dedique, eu não vou conseguir jogar futebol igual o Ronaldinho Gaúcho. Compreendem? Tudo que a gente tem de capacidade física é treinável, mas a genética determina um teto para nós. Então, o ponto que eu quero chegar é que o volume recuperável ele é treinável e tem um teto, mas esse teto, ele quase certeza é muito mais alto, ou pelo menos mais alto do que você imagina que seja o seu teto. E daí os argumentos que o pessoal utiliza para falar dessa não recuperação é que assim, muscularmente falando, a recuperação ela é possível nesses cenários. Então, vamos sair um pouco desse cenário do cara obeso que, de certa maneira, tem bastante margem de desenvolvimento do ponto de vista de neuromuscular e ganho de força, e vamos chegar no cenário de um fisiculturista avançado que está em pré-contest, quer treinar mais vezes na semana ali para poder, novamente, acumular mais gordura, poder, perdão, queimar mais gordura, poder comer mais durante todo o pré-contest, não precisar usar tantos estimulantes, não precisar fazer tanto cardio. Então é um cara que já está no ápice de nível de treino dele e de ah, capacidade muscular, certo? E daí vão falar, bom, um cara que já treina nesse nível, que tem assim uma percepção subjetiva de esforço perfeita, que vai conseguir chegar na falha quando quiser chegar na falha, vai conseguir deixar uma ou duas repetições na reserva quando quiser deixar repetições na reserva e não vai vacilar nessas estimativas.
ele muscularmente falando, por causa do repeated bolt effect e do tempo de treino dele, até consegue se recuperar se o volume estiver bem distribuído. Mas o sistema nervoso central, não. Porque o acúmulo de fadiga do sistema nervoso central não é só dentro do treino, é também entre as sessões da semana, e ter um day off no meio do caminho ali ajuda a dar uma aliviada para o sistema nervoso central. E daí eu discordo, mais uma vez, porque o sistema nervoso central ele também é treinável. E isso é uma coisa que muita gente não sabe ou ignora. E daí eu vou usar de exemplo um estudo que eu falei no podcast com o Enzo, caso você não tenha assistido. E esse estudo não é uma justificativa para você ficar treinando até a falha extrema toda hora, mas é para mostrar que pessoas adaptadas a treinarem até a falha extrema, elas não vão se prejudicar tanto com isso em relação à performance. Então, assim, é um estudo, vamos ser bem rápido aqui no resumo. Pegaram 2 grupos, 3 meses de treino, um grupo treinando com reserva, outro treinando com falha. Depois de 3 meses carcando o sistema nervoso central, o grupo que treinava com falha em todas as séries começou a ter uma performance muito parecida com o grupo que deixava reserva, tornando até estatisticamente irrelevante, mostrando o quê? Que apesar de lá no começo eles de fato perdiam repetições em comparação ao grupo que fazia a utilização das repetições na reserva, depois de condicionar o sistema nervoso central deles para lidar com essa demanda extrema de ativação, o sistema nervoso central se adaptou a essas circunstâncias e eles conseguiram equivaler ali. Eu digo que isso não é uma justificativa para você ficar chegando na falha à torta e à direito, primeiro porque você não quer desperdiçar 3 meses de progressão, que são 3 meses valiosos para a evolução do seu físico, só para treinar o seu sistema nervoso central, se você não é um atleta de performance, de outras modalidades, de atividade intensa pra caramba, você só quer hipertrofiar, certo? O segundo ponto é que, ainda que não houvesse diferença estatística, o grupo que mantivesse repetições na reserva, depois desses 3 meses, eles ainda tiravam às vezes uma repetição a mais, uma coisinha ali que para o estudo não fazia diferente, mas no longo prazo, pensando em anos de construção de físico, são muitas repetições que você conseguiria somar extra, ok? Mas o que esse estudo nos mostra? Sistema nervoso central é treinável. Então, vamos considerar aqui um cenário onde as pessoas que estão sendo colocadas nesse cenário têm a orientação de treinadores como eu, ou têm a consciência de determinadas estratégias para conseguirem manejar a fadiga. Então, o cara tem uma boa distribuição de volume, o cara tem uma boa organização de treino, o cara tem utilização de repetições na reserva, o cara faz tudo bonitinho, microprogressões graduais, adiciona camadas de volume de maneira gradual e vai percebendo o feedback de progresso dele. Vocês têm que entender que o nosso corpo não é de porcelana. Nesse cenário, é perfeitamente cabível você treinar 6 vezes seguidos na semana, ou então você fazer dos seus 5 treinos, todos eles em sequência, porque a sua vida te obriga a não poder treinar de final de semana, por exemplo, seja por motivos profissionais ou pessoais. Não tenham medo de treinar, lembre-se disso. E daí eu posso dar um exemplo aqui muito fácil, assim, tipo, em relação a essa questão de organização de treino. Então, digamos que você quer fazer um PPL 2 vezes na semana, ok? Porque você quer acumular mais volume de treino, você é um cara que gosta de treinar, gosta de ir na academia, porque acontece muito isso. O cara gosta de treinar, o cara tem um trabalho estressante pra caramba, tem a questão familiar que quando ele está em casa, ele está sempre na correria cuidando dos filhos, dando atenção para a esposa, o que isso não é ruim, isso é o certo a se fazer, tá? Mas ele que gosta de ter ali pelo menos uma horazinha, 1 hora e meia só para ele, só que ele entra nessa noia de que não pode treinar 6 vezes na semana e faz 2 day off ainda que a contragosto. Então,
Nesse cenário, por exemplo, de um PPL, PPL, primeira coisa, né, e daí isso é uma coisa que eu utilizo como regra padrão em todas as divisões que eu faço. Então, se eu vou fazer um upper lower, ou seja ele 4 vezes, 4 treinos na semana, seja ele 6 treinos na semana, se eu vou fazer um full body, seja ele 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, igual eu já falei aqui no canal que é perfeitamente possível de fazer, eu sempre vou utilizar diversos splits de treino. Então, o primeiro upper não vai ser igual ao segundo upper, não vai ser igual ao terceiro upper. Por motivos que vocês provavelmente já sabem, mas eu vou listar aqui. Manejo de fadiga, né? Porque conforme você vai mudando os ângulos dos exercícios e os segmentos de fibras que mais trabalham em determinados exercícios, teoricamente, porque a gente não tem comprovação científica sobre isso, você dá uma manejada de fadiga ali do ponto de vista de a própria ah, fadiga do sistema nervoso central, pelo acúmulo de determinados metabólitos que vão ser mais concentrados numa parte do músculo e também pelos neurônios que vão estar sendo hiperestimulados ali para ativação neural. Alguns vão trabalhar mais do que outros. E também do ponto de vista de dano muscular, né? Então, quando você faz um exercício que tem um pico de torque na porção inicial do movimento, as fibras que mais trabalham nessa porção inicial vão ter um dano muscular do que as fibras que trabalham na outra porção, onde o pico de torque não é tão grande, né? Então a gente está falando de perfil de resistência, porque o músculo ele trabalha como um todo no gesto motor que ele faz. Então, se eu faço uma flexão de cotovelo, o meu bíceps braquial, radiobraquial estão trabalhando como um todo, mas dependendo da angulação do meu ombro ou então do perfil de resistência do exercício, segmentos de fibras diferentes vão ter maior trabalho. Por isso que, muito provavelmente, a variação de exercícios também nos dá uma hipertrofia diferenciada, uma hipertrofia mais completa, e aí a gente entra no segundo motivo pelo qual eu vou fazer diferentes splits nessas divisões de treino, porque já que eu não estou colocando todos os exercícios no mesmo dia, eu estou colocando eles em dias separados, não tem por que eu ficar repetindo o mesmo exercício várias vezes na semana. Eu vou usar a mesma lógica se eu estivesse fazendo um Bro Split. Então, no Bro Split, eu vou utilizar 5 exercícios diferentes para um determinado músculo, e daí eu vou fazer um full body 5 vezes na semana. Eu vou colocar a cada dia desse full body um exercício desse músculo. Conseguiram entender o raciocínio? Então aí a gente já tem uma bela maneira de manejar a fadiga, que junto com o fato de estar dentro do volume recuperável e a pessoa fazer a utilização de repetições na reserva, é completamente factível ela fazer essas divisões de treino e essas frequências de treino que os low volumers extremistas falam que é impossível. Daí voltando para o nosso exemplo, o cara faz PPL 2 vezes. Então, primeiro de tudo, vai ser 2 splits de PPL, óbvio. E daí, né, ou uma coisa que o cara simplesmente pode fazer é, por exemplo, fazer um push e um pull, e daí o legs que vai cair na quarta, ele faz um legs focado inteiramente em maquinário isolado, porque vai ter uma menor demanda do sistema nervoso central de recuperação desse aspecto. E daí o cara faz um outro push-pull, né, com exercícios diferentes, e daí no legs, que vai cair no sábado, que vai cair no dia anterior de um dia totalmente off, ele taca ali pau nos exercícios compostos. Ele vai terminar esse dia de legs bem arrebentado? Vai. Domingo vai ser um dia gostoso? Bom, se ele precisar ficar saindo para ir fazer almoço de família e etc, talvez nem tanto. Agora, se for aquele domingo, dia da preguiça, que o cara fica o dia inteiro com a esposa assistindo coisa em casa, aí beleza, tranquilo. Mas vejam, uma maneira de organizar o treino, onde você distribuiu a fadiga de maneira inteligente durante a semana, né, do sistema nervoso central, e daí o cara vai ter tido um descanso total, e desde o último treino de superiores dele, de push, ele vai ter tido o pull, o legs, o descanso total, e daí ele vai para o push de novo. Então, 3 noites de sono do último push. O sistema nervoso central e muscular aqui completamente recuperado. E para o outro dia de legs dele, ele vai ter tido um dia total off, 2 dias de superiores e um dia de legs, onde vai ser só maquinário isolado.
Então, ainda que desse dia de legs para o outro dia de legs, que vai ser cheio de compostos, ele tenha só 2 dias de superiores para descansar, tem que considerar o fato que esse dia de legs aqui foi muito maquinário isolado, então teve uma baixa demanda do sistema nervoso central. Então, é basicamente isso, inteligência no planejamento de treino e entender que o nosso corpo não é de porcelana. E se você está há muito tempo estagnado nessas divisões de treino ou volumes de treino que foram cagados regra no Instagram e você se ficou fazendo isso, você provavelmente está em um estado do seu físico de destreino, ou seja, você treina há 2, 3 anos, mas o seu físico é quase como se fosse de um iniciante, mesmo que você tenha uma hipertrofia legal por causa dos newbie gains, né, os ganhos de iniciante. O que você vai precisar fazer para começar a desmontar esses paradigmas que você tem na sua cabeça, seguindo as minhas dicas? Adicionar volume gradualmente. Então você não faz microprogressões de 1 quilo no peso, a série também vai ter que ser microprogressões. Você vai adicionando gradualmente, depois que você chega numa quantidade de volume interessante, na quantidade de dias que você está treinando hoje em dia, você pega e aumenta para 5 dias e pega todo o volume que você está fazendo em 4 dias e distribui em 5. E daí você vai, com esse volume, se acostumar a treinar em 5. Se acostumou a treinar em 5 dias, aí você volta a subir gradualmente o volume dentro desses 5 dias. E assim por diante, para você nunca passar pela frustração de ter regressões no seu logbook e você pegar e pensar: puta, eu ouvi o biso e deu merda, entendeu? Então façam as coisas bem bonitinhas e bem graduais e vocês vão perceber que o corpo de vocês não é de porcelana. E caso você não queira ter toda essa preocupação, simplesmente contrate a minha consultoria que eu resolvo todos esses problemas para vocês. Fechou, mirmidões? Estamos juntos. Até a próxima.